e amantes do futebol que respeitam a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. Bom, pessoal, esse vídeo aqui, pela thumb, você já deve ter uma ideia da minha opinião em relação a essa convocação da seleção brasileira pelo técnico tapa-buraco Fernando Diniz, né? Assim, primeiramente eu vou mostrar a lista para vocês. A convocação foi feita ontem, né? Na última sexta-feira, dia 18 de agosto. Eu vou ler para vocês, mas vai estar na tela aí, quem quiser acompanhar também. Foram convocados os goleiros Alisson, Bento e Ederson. Os laterais Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Os zagueiros Gabriel Magalhães, Ibanhas, Marquinhos e Nino. Os meio-campistas André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Rafael Veiga. E os atacantes Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Essa é a lista completa. Agora, o ponto-chave é o que? No meu ponto de vista, teria que ter, ou justo seriam 2 jogadores do Botafogo, ou o mínimo do mínimo um em particular, que seriam PR, todo respeito ao Bento, é um grande goleiro, é um dos melhores do Brasil hoje, vem, né? Algumas temporadas no Atlético Paranaense ali, fazendo um bom trabalho, porém, o que muita gente ama dizer é que seleção é o quê? Convocação é o quê? É momento. É quem está melhor naquele momento, certo? É o que a maioria diz por aí. No meu ponto de vista, o PR é o melhor goleiro do Brasil hoje. Tudo que ele vem defendendo desde do ano passado, o cara, praticamente depois de um ano de trabalho, foi ter uma grande falha, que foi agora contra o jogo do Internacional. Mas que não custou nossa vitória. E ainda assim, né, vamos ser bem franco, né? O Alisson, quando ele apareceu ali, até quando ele foi para Roma, que ele caçava de borboleta, que ele falhava, não era pouca coisa, ainda assim era incontestável, né? Tá, mas esse daqui, até que ainda é discutível, porque o Bento é um goleiro muito bom e talvez eles tenham avaliado que ele está mais tempo, né? Tendo destaque do que o PR. Mas agora, o Adrielson não está nessa lista. Entre os brasileiros, o melhor zagueiro do mundo. Na temporada europeia, estava em pré-temporada, agora que está recomeçando a temporada europeia, então os caras estão numa rotação bem abaixo do que está o próprio Adrielson, agora que está do meio para o final da temporada. E assim que o Adrielson está jogando, ele não merecia uma vaga no lugar do próprio Ibanhas, cara que está na Arábia Saudita. Esse cara nasceu no Fluminense, é um cara que tinha potencial, porém foi para Roma, não vi esse cara se destacar. Não vi esse cara assim, pô, ter uma sequência, que zagueiraço, não. Foi para a Arábia Saudita agora, que agora começou a ter investimento na Arábia Saudita, começou a trazer jogadores de peso ali, mas não tem relevância nenhuma ainda a nível assim para você prospectar grandes jogadores para seleções, então falar, pô, que campeonato espetacular que é esse campeonato do Saudita. Não. Agora começou a ter investimento, mas ainda assim é um mercado muito isolado, né? O próprio Nino, se fosse o Nino do começo do ano, daquela época o Fluminense estava numa fase excelente ali, meteu 5-1 no River, naquele período estava fazendo gol, poderia até ter uma discussão. Porém, esse momento do Nino é muito abaixo do Adrielson. Para mim, o Adrielson deveria estar no lugar de um desses dois. Gabriel Magalhães é um cara também que eu não ponho a mão no fogo. É um cara que fez uma boa temporada no Arsenal, porém não dá pra... Pô, isso aqui é certo aqui que vai destruir na seleção. Não, para mim o único cara aqui de renome aqui que já tem uma história na seleção é o Marquinhos. Os outros três, no meu ponto de vista, não tão equivalentes ao Adrielson nesse momento que o Adrielson vive. Então, para mim essa convocação aqui foi uma piada de muito mau gosto. E o que foi sensacional também foi o que o Fernando Diniz disse do porquê não convocar ninguém do Botafogo. Ele foi questionado, né, durante a convocação ali, pô, mas o Botafogo no momento que vive tantos excelentes jogadores, porque não teve nenhum aqui.
na seleção. Aí o Diniz ainda teve a pachorra de falar algo parecido com: ah, mas todo mérito ao Botafogo que ele tem feito, mas não existe nenhum livro que o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro tem que ter um jogador convocado para a seleção. Ele mandou essa ainda. Sinceramente, pessoal, a CBF, muitos dizem há muito tempo, né, que muitas convocações ali é mais a nível de acordos, né? Acordos extra-campo ali, digamos assim, do que totalmente por merecimento nisso aí. Quando acontece uma coisa tipo essa aqui, apesar de não ter como a gente provar, mas é complicado, né? É complicado. E assim, alguns torcedores do Botafogo imagino que não se importam nem um pouco com isso, né? Que o negócio do nosso time ser campeão no fim do ano, e a seleção realmente nos últimos tempos não tem animado nem um pouco. Malemar, a gente anima um pouco durante a Copa com uma falsa esperança ali que não vai passar um vexame, mas tem sido cada vez mais frequente. Mas só que para os jogadores tem peso isso aqui. Se pensar pelo lado do jogador, você vestia a camisa mais pesada entre as seleções do mundo, a maior campeã, com grande história, tudo, e também a nível de marketing, né, da marca. Pro jogador, valoriza o passe dele. Pro clube é bom, pra marca do clube é bom, é o que o Textor sempre fala, né, vai tentar potencializar cada vez mais a marca Botafogo pelo mundo. Isso aqui não é só isso, porém isso aqui é um ponto que valoriza, né? Valoriza o jogador, valoriza o nosso clube. Então você... E assim, pessoal, sendo bem franco, muitos comentaram que o Tiquinho só não foi convocado porque tá machucado. Mas depois dessa lista aqui, eu não tenho a mínima convicção que o Tiquinho seria convocado, mesmo se tivesse 100%. E assim, além disso, toda aquela lorota ali que a CBF contou depois da Copa, né? Não, vai ser um novo ciclo, vamos mudar, um novo planejamento, nova perspectiva, toda aquela ladainha ali. Uma lista começa aqui e cai por terra. Você tem pouquíssimas novidades, de forma geral. A base é o que foi da última Copa, praticamente. E assim, só para não falar que eu estou sendo clubista, você parar para pensar que você só tem 4 jogadores que atuam no Brasil, uma convocação, não sei agora, são 22 ou 23 jogadores. E assim, pelo fato do Diniz treinar o Fluminense, um clube dentro do futebol brasileiro, se esperavam uma visão bem maior, né, para mais jogadores. Não falo nem só do Botafogo, eu falo dos clubes do Brasileirão de forma geral. Porque assim, em outros momentos teve também algumas coisas que foram meio duvidosas, né, com o próprio Tite, né, que teve o Palmeiras em momentos muito bons, alguns anos anteriores ali, não tinha ninguém convocado ali, alguns poderiam até ter merecido, né, uma convocação, porém dava para entender que o Tite ele sempre foi mais focado no futebol europeu, né, comprava mais futebol europeu, tinha uma outra pegada. Agora o Diniz, estando aqui, enraizado aqui no futebol brasileiro, o cara levar 4 jogadores que jogam aqui, a minha sacanagem maior foi com o Botafogo, porém, de forma geral, foi uma convocação bem esdrúxula mesmo, né? Para outros clubes também, que poderia ter alguns jogadores. É o tipo de coisa assim que desanima completamente você ter confiança em uma seleção e a possibilidade de um novo título em Copa do Mundo. Cada vez menos esse tipo de coisa aqui. É surreal um tipo de situação dessa aqui. Eu não digo nem que assim era para fazer igual quando era amistoso Brasil e Argentina, convocar 100% só de quem joga aqui. Eu não digo isso, eu digo, mas pô, uma porcentagem um pouco maior, né, de jogadores aqui do futebol brasileiro mesmo. Mas essa que o nosso Botafogo mesmo, inclusive eu tenho mais convicção de que o Tiquinho não seria convocado, mesmo sendo o melhor jogador, atacante brasileiro em atividade, e a posição do ataque é uma posição que há muito tempo já não é. Não tem alguém para pegar a camisa, bater no peito e vestir, a camisa 9, uma posição carente há muito tempo. Você fica ali forçando barra com o Gabriel Jesus ali, que pelo amor de Deus, caras que não aguentam o peso da camisa da seleção. Eu tenho mais convicção de que ele não seria convocado do que seria, depois dessa lista aqui.
Que é surreal, viu? Surreal. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam. No momento eu fiquei até mais pé da vida, depois eu esfriei a cabeça um pouco e falei, não tem o que fazer, cara. Essa seleção, né, desse jeito aí, não dá pra esperar muita coisa, não. Deixa nos comentários aqui embaixo o que vocês pensam disso. Concordam, discordam? Acharam surreal também, sem ter ninguém do Botafogo fazendo uma campanha lendária no Brasileirão, uma temporada espetacular. Ninguém nem com a mínima chance. E ainda um ponto importante também é que os jogadores do futebol europeu estão em baixa rotação, né? Estão em pré-temporada. Essa, inclusive, por serem só 2 jogos da eliminatória, poderia até ter uma porcentagem maior de jogadores aqui do futebol brasileiro, também por estarem numa rotação maior, né? Por estarem um preparo físico, mais ritmo de jogo, enquanto os jogadores de futebol europeu estão voltando agora. O futebol europeu, de forma geral, voltou na semana passada, primeira rodada de vários torneios. Tem torneios que vão recomeçar agora, nesse fim de semana, o campeonato italiano, por exemplo. Então, é complicado. Aí, quem puder também valorizar meu trabalho, dá uma força, hein? Aqui no canal, deixa o like, compartilhe, inscrevam-se no canal, que é importante não só para mim, não só para o nosso canal, mas para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito valor, tem muito peso.